Circle of Inevitability, capítulo 1146. Desejando-lhe felicidade. Comece, a voz rica do Duque Olmer Lua Redonda ecoou de dentro do túmulo. Enlil, a lua, cantarolou em reconhecimento, ergueu uma parede de espiritualidade e iniciou o ritual seguindo os protocolos padrão de invocação. Acendeu velas e ofereceu seu sacrifício, um copo de absinto cintilante com uma tonalidade verde sonhadora. Dando 2 passos para trás, ele recitou o primeiro verso do encantamento em antigo Hermes, Eu. Enquanto sua voz reverberava, a lua Enlil rompeu com as convenções e continuou no antigo Hermes em vez de mudar para Hermes. Eu invoco em meu nome. Ele estendeu as mãos e, com o canto, conjurou uma porta fantasma inscrita com inúmeros símbolos misteriosos em meio às chamas crescentes das velas. Então, Enlil pronunciou o nome honroso da entidade que estava invocando, a demônia que impunha o caos, o múltiplo que oferece sacrifícios à calamidade e a governante do mundo dos espelhos. Ele evitou deliberadamente a parte do nome honroso, símbolo da guerra e do apocalipse, já que invocar uma existência verdadeiramente divina através da porta da invocação poderia afetar naturalmente o ambiente. O aspecto, Apocalipse, era particularmente indesejável para o idoso e frágil Duque Olmer Lua Redonda e seus pares. Ao ouvir os 3 títulos proferidos por Enlil, os marqueses sanguíneos ao redor exibiram expressões confusas. A primeira frase não está associada à demônia primordial? E a quem as outras 2 se referem? Nunca ouvi falar da demônia primordial ser chamada de governante do mundo dos espelhos. Aconteceu alguma coisa no mundo da ruína? O nome honroso da demônia primordial mudou? Enlil está tentando invocar a demônia primordial? Será que ele poderia estar invocando um deus verdadeiro? A demônia primordial não está impedida de entrar na zona protegida? Enlil foi enfeitiçado para invocá-la e desestabilizar a zona? Os marqueses sanguíneos, alarmados e cautelosos, estavam prestes a recitar os nomes honrosos de outros deuses verdadeiros em busca de proteção quando a mística e nebulosa porta da invocação se abriu abruptamente. Além da porta, estendia-se uma escuridão profunda, pontilhada de inúmeras estrelas e repleta de inúmeros fantasmas indistintos. 6 mãos enormes emergiram de repente de dentro, agarrando o batente da porta. Algumas eram delicadas e belas, com pele branca e impecável, enquanto outras eram robustas, com articulações bem definidas, exalando força masculina. Cada par de mãos ocupava um lado da porta, apertando-a com força, tornando difícil imaginar o tamanho do ser ao qual pertenciam. Alguns marqueses sanguíneos fitavam com olhar vazio as mãos imaculadas e elegantes, suas mentes evocando visões da beleza avassaladora de sua dona. Outros sentiam como se as mãos bronzeadas pressionassem suas cabeças à distância, fazendo-os curvar-se involuntariamente, esquecendo-se completamente do que pretendiam fazer. Ao redor do túmulo do Duque Lua Redonda, a grama, os grãos, as flores e os insetos se voltaram para a porta da invocação e prostraram-se no chão. Finalmente, as 6 mãos enormes empurraram a porta da invocação fantasmagórica o máximo que puderam, e uma figura emergiu. Naquele instante, todos os sanguíneos presentes, incluindo o Duque Olmer Lua Redonda e Enlil, se viram, às vezes com expressões ressentidas, às vezes com olhares hostis, às vezes parecendo como eram na juventude. Esses eram seus reflexos no espelho, originários tanto do presente quanto do passado. Eles também viam o amante ideal que haviam imaginado em seus corações, o membro mais cativante do sexo oposto. Cada um deles ficou em transe, flutuando em um estado de sonho, como se a própria realidade tivesse se desfeito. Não ficou claro quanto tempo se passou antes que eles conseguissem recuperar um pouco de autoconsciência.
descobriram que o ritual de invocação já havia terminado há muito tempo. As chamas das velas haviam encolhido de volta ao tamanho original, tremeluzindo silenciosamente. A lua Enlil rapidamente se examinou e, sem surpresa, confirmou que havia digerido completamente a poção do mestre invocador. Naquele momento, a voz rica do Duque Olmer da Lua Redonda veio de dentro do túmulo. Quem exatamente você invocou? Enlil, a lua, inconscientemente, levantou o queixo levemente e respondeu: uma existência que acaba de ascender para se tornar um verdadeiro deus de duplo caminho. Reticências. Traer, Cartier de la Maison d'Opéra, Rue du Chapéau Noir. Niceia, com seus cachos castanhos presos, estava sentada na cadeira de balanço de seu apartamento, balançando distraidamente enquanto olhava para o nada. Desde a noite em que a imensa lua carmesim apareceu, como se tivesse descido sobre a terra, ela se viu sem muito o que fazer. A maioria dos principais membros do partido do imperador foram presos e expurgados, incluindo seu amante, Grous, levando à desintegração completa da organização. Sua superiora, Madame Franca, também não lhe atribuiu nenhuma tarefa, apenas a instruiu a monitorar os cidadãos nas proximidades e relatar qualquer anomalia imediatamente. Com tanto tempo livre, Niceia se concentrou em digerir a poção do prazer, esvoaçando como uma borboleta entre seus amantes. Ela chegou a orquestrar situações em que, apesar de saberem da existência um do outro, eles suportavam a dor da rivalidade, fingiam ignorância ou brigavam, mas permaneciam relutantes em deixá-la. Isso a levou à digestão completa da poção do prazer no mês passado. No entanto, sua superiora não lhe forneceu a fórmula ou os ingredientes para a poção da aflição. Preciso fazer novas contribuições? Mas não recebi nenhuma tarefa. Aliás, por que todos os meus espelhos se estilhaçaram? Preciso relatar isso a Madame Franca. Algo está muito errado, pensou Niceia, olhando para as cortinas transparentes fechadas que a protegiam da luz do sol. Enquanto esses pensamentos lhe cruzavam a mente, ela notou que o vidro da janela, agora rachado como se tivesse sido atingido por uma força invisível, refletia a imagem de Madame Franca saindo. Ela usava um rabo de cavalo e uma roupa de caçadora. Niceia não se levantou imediatamente para cumprimentar sua superiora. Sentiu-se momentaneamente atordoada, impressionada pela beleza avassaladora de Franca. Sua superiora havia se tornado ainda mais radiante, tão hipnotizante que Niceia não conseguia desviar o olhar, tão bela que a fazia esquecer todas as suas preocupações e tudo mais. Vários segundos se passaram antes que Niceia saísse do transe e se levantasse apressadamente para uma saudação. Boa tarde, senhora. Boa tarde, respondeu Franca com um sorriso. Niceia ficou momentaneamente deslumbrada com aquele sorriso e exclamou: Madame, você avançou de novo? Franca não escondeu, assentindo gentilmente. Agora sou um anjo, uma demônia da catástrofe. Um anjo. Niceia ficou sem palavras. Ela lembrou que quando foi designada pela primeira vez ao comando de Madame Franca, sua superiora era uma sequência 5, demônia da aflição, enquanto ela própria era uma sequência 7, bruxa. Agora, ela só havia avançado um nível para se tornar uma sequência 6, demônia do prazer, mas Franca havia subido várias sequências para chegar à sequência 2 e se tornar um anjo. Será que avançar além da sequência 5 no reino dos semideuses foi mais fácil do que avançar através de níveis mais baixos? Isso é impossível. Percebendo a expressão chocada e perplexa de Niceia, Franca também sentiu uma pontada de sentimentalismo. Sim, não faz muito tempo, mas agora sou uma demônia da catástrofe. Mas prefiro voltar aos dias em que eu era apenas uma demônia da aflição.
Como demônia da catástrofe, a habilidade principal de Franca agora girava em torno de catástrofes, abrangendo calamidades naturais e provocadas pelo homem. Isso se estendia a certas autoridades e conceitos abstratos. Desastres naturais como nevascas, tsunamis, terremotos, impactos de meteoros, inundações, erupções vulcânicas, ou o colapso do mundo dos espelhos podiam ser conjurados por meio de suas habilidades. Da mesma forma, acidentes de trem, desabamentos de prédios, debandadas de cavalos ou disparos acidentais de armas de fogo, todos eventos ligados à ordem social ou a construções mecânicas, estavam sob sua alçada como demônia da catástrofe. Além disso, quando estendida à autoridade e aos conceitos, catástrofe pode se manifestar como a indução ou a exacerbação de problemas que desestabilizam um sistema anteriormente estável. Nesses casos, se o estado de um Beyonder fosse inerentemente instável, uma demônia da catástrofe poderia usar suas habilidades para induzi-lo a perder o equilíbrio e o controle imediatamente. Para o alvo, isso era, sem dúvida, uma catástrofe. Franca entendeu isso como uma extensão da investigação de fraqueza do caminho do sacerdote vermelho, refletida em um caminho vizinho. Quando Lumian ainda era um caçador, ele conseguia compreender com precisão a integridade estrutural de um edifício e identificar os pontos-chave para demoli-lo. Uma demônia da catástrofe, por outro lado, podia tratar Beyonders, áreas ou ambientes naturais como se fossem uma estrutura ou sistema, detonando seus problemas ocultos e desencadeando um colapso catastrófico. Quando se tratava de perturbar a estabilidade e desencadear uma catástrofe, a principal diferença entre os dois residia na sua abordagem. Um caçador atacava as fraquezas de fora para dentro, enquanto uma demônia da catástrofe trabalhava principalmente de dentro para fora, ou combinava as duas forças internas e externas. Dessa perspectiva, a demônia primordial era na verdade muito contida em relação a Lumian, que se baseou na face do vórtice caótico para alcançar o posto de um verdadeiro Deus e manter sua existência e o poder do Rei dos Anjos por meio de um equilíbrio delicado. No entanto, o problema era que a demônia primordial não queria que Lumian perdesse o equilíbrio, o controle e morresse. Isso tornaria todos os seus esforços anteriores sem sentido. Por essa razão, a demônia primordial estava disposta a correr riscos e até mesmo encarar a própria morte, integrando-se ao corpo de Lumian. Afinal, de sua perspectiva, sua consciência e espírito permaneceriam intactos, simplesmente sobrevivendo em uma forma diferente. As catástrofes exercidas por uma demônia da catástrofe também se manifestavam como maldições do destino. Franca agora podia criar objetos ou deixar para trás palavras que, sem contato direto com o alvo, faziam com que aqueles que tocassem o objeto ou ouvissem as palavras encontrassem uma catástrofe após a outra em suas vidas subsequentes. Suas outras habilidades também foram aprimoradas correspondentemente no nível angelical. Por exemplo, seus patógenos místicos agora poderiam corroer e influenciar os corpos de criaturas míticas completas. Perdida nesses pensamentos, Franca se virou para Niceia, que havia acabado de recuperar o controle de sua expressão, e disse: "Estou aqui hoje para lhe dizer uma coisa. A demônia primordial pereceu. Das demônias de alto escalão com nomes de cores, menos de 5 sobreviveram. A seita das demônias foi efetivamente aniquilada. Niceia se esqueceu momentaneamente da ascensão de sua superior à categoria de anjo, e nós? E as outras demônias? As outras demônias? Exceto as de alto escalão envolvidas nos eventos iniciais no mundo dos espelhos, a maioria das demônias foi incorporada à zona protegida. Posteriormente, algumas foram caçadas,
Algumas se renderam diretamente a organizações oficiais e outras escaparam da zona protegida para se juntar às remanescentes da seita das demônias no mundo da ruína. Se não fosse pelo seu passado como informante do governo e pelo fato de que a digestão de suas poções de assassino, instigador e bruxa visava principalmente organizações como o Partido do Imperador, eu não teria poupado você. Franca sorriu e disse a Niceia: não temos com o que nos preocupar. Eu fui uma das que destruíram a seita das demônias. Niceia ficou perplexa. Sentiu-se ao mesmo tempo surpresa e nada surpresa. Madame Franca é uma santa da Igreja do Tolo. Mas se eu sei disso, a demônia de preto e as outras também não saberiam? Madame, há algo que eu deva fazer? Niceia rapidamente expressou sua intenção de continuar sua lealdade. Franca sorriu em resposta: daqui a um mês, terei algo para você fazer. Por enquanto, você deve descansar bem e ajustar seu estado. Ah, e o nome honroso da demônia primordial ainda pode ser usado, mas agora será para outra pessoa, aquela que eu sigo atualmente. Quem é? Niceia não se atreveu a perguntar e, em vez disso, perguntou: Madame, posso fazer meus próprios arranjos para o próximo mês? Franca olhou para Niceia por vários segundos antes de revelar um sorriso limpo à luz do sol que entrava pelas cortinas transparentes. Sim, marque encontros, aproveite o sol, faça caminhadas ao longo do rio Isrenzo, assista a óperas, leia livros, leia jornais, ande de bicicleta, pesque, experimente os pratos exclusivos dos famosos restaurantes de Traer, reúna-se com amigos, faça tudo o que quiser fazer. No final, Franca colocou a mão sobre o peito e curvou-se levemente. Em suma, desejo-lhe felicidade. Enquanto sua voz ecoava, ela desapareceu na interação de luz e sombra criada pelas cortinas transparentes. Niceia olhou fixamente para o local onde Franca estava, sentindo-se atordoada e confusa.